Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem? Tudo bem, Paul? Tudo bem com vocês que estão assistindo? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira de negócios da Growth, junto com o Paul. E para o episódio de hoje a gente vai receber uma pessoa super experiente, é o Silvio Gebran. Ele é sócio fundador de uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, a Gebran, e ele vai trazer muitos insights ao falar um pouquinho sobre a jornada profissional dele, né, Paul? Com certeza. Então pegue papel e caneta para anotar todos esses insights que com certeza você vai se inspirar com a história do Silvio. Olá, Silvio. É uma honra receber você aqui no Carreira Talk Show. Quero primeiramente te agradecer pela sua generosidade em compartilhar a sua história conosco. E eu queria que agora você compartilhasse um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço o convite, e primeiramente esse convite, depois talvez vocês vão se decepcionar com o nível da entrevista. Eu tenho certeza que foi muito mais por uma propaganda enganosa do pai da Giovana, que é amigo pessoal, então ele deve ter feito alguma propaganda além do normal. Mas, começando assim, eu tenho... Falar do mercado de seguros, em que a gente tem um certo conhecimento, um relativo sucesso no mercado, assim, pelo tempo, não é nem por competência, é por tempo, que a Gebran tem 84 anos de existência. Mas eu digo que seria falar mais da história e da minha vida, então acho que para isso eu sou a melhor pessoa do mundo, realmente, para falar da minha vida. Então eu tenho 67 anos, sou divorciado, tenho 2 filhos, um casal, Elizabeth e Fernando, tenho que citar. E eu comecei muito cedo, realmente a história começa até o meu engajamento no mercado, que eu perdi meu pai muito cedo, com 11 anos de idade. Então realmente foi uma morte assim, repentina, uma morte totalmente fora do prognóstico. Eu tive um infarto com 47 anos somente. E eu me vi naquele momento, eu sou o terceiro, caçula entre mais 2 irmãos. E eu achei que, não sei o porquê, eu senti que a responsabilidade, mesmo sendo mais jovem, ia sobrar para mim, talvez pelo perfil dos meus irmãos e tal. Então a história da Gebran começa aí, que foi muito bonita realmente. Meu pai foi o pioneiro, o inovador aqui no mercado na época. Pra você ter uma ideia, o seguro de acidentes do trabalho não era do INSS, né? Era por seguradoras particulares. E então na minha casa era constante, tinha depósito de mercúrio cromo, algodão, esparadrapo, gás, que meu pai alimentava os ambulatórios das empresas. A gente fazia o seguro dos acidentes pessoais, ele, né, fazia o seguro de acidentes pessoais das empresas e fornecia aquele material de primeiros socorros. Assim. Então, quer dizer, eu já convivi com esse mercado de seguros lá atrás, quando ele iniciou a sua atividade. Com o falecimento dele, a minha mãe, viva até hoje com 100 anos e um mês, teve que assumir uma responsabilidade de administrar um negócio, claro que não era muito grande, e cuidar de 3 filhos aborrecentes. Eu com 11, o outro com 14, o outro com 15, 16. Então, realmente, na história da Gebran, que se confunde, que a gente herdou esses valores, foi a história dela, a garra dela. Ela era do lar, quer dizer, não sabia nem preencher um cheque, vamos dizer assim, e teve que assumir uma responsabilidade com 2 funcionários e cuidar desses 3 filhos, até que nós tivéssemos condições de começar a entrar na atividade. Então, por isso, talvez, que a Gebran tenha essa relevância como história, realmente, é uma história muito bonita, muito marcante. E nós tivemos, só que, claro que com muito trabalho, herdar os valores, os princípios que foram dados pelos meus pais, né, no caso. Então, baseado nisso, quer dizer, pelo meu início muito cedo, a dedicação foi grande. Eu já vou entrando no final se eu tiver que dar alguma receita por esse relativo sucesso, alguma coisa, seria
trabalho, trabalho e trabalho. Quando você faz uma coisa que você gosta, que você realmente ama aquilo que você faz e se dedica naquilo, o resultado, eu acho que é inexorável, tem que dar certo realmente, fazendo, claro, que com valores, princípios, com honestidade. Então, acho que o segredo foi esse daí. Pra você ter uma ideia, veja bem, hoje, se eu tivesse que fazer uma terapia agora, ou escrever no meu livro da minha vida, eu tive essa parte, por exemplo, temos que essa dedicação minha desde cedo, materialmente me deu realmente algum fôlego, eu me sobressaí em relação aos meus amigos, alguma coisa. Eu estou numa posição bem mais confortável, talvez, que eles. Porém, eu sacrifiquei aquela fase da juventude, aquele dos namoros, quer dizer, na época poderia, não é da época de vocês, mas podia aparecer lá a Vera Fischer, que era o símbolo. Eu não estava interessado, eu estava preocupado com o trabalho de fazer. E hoje eu sinto falta, realmente eu estou sozinho, não consigo arrumar nem namorada, tudo que eu perdi aquela fase Então tem alguns sacrifícios que você faz na vida, quando você se dedica muito a uma parte, tem que ter alguma outra compensação, você perde em alguns outros sentidos. Mas, voltando na atividade, o Zé Luiz, o pai da Giovana, conhece bem, quer dizer, como nós pegamos o trabalho, voltando a repetir aqui, com esse afinco, com essa vontade, não tem como você vai conseguindo. Eu tentei capitalizar aquilo que meu pai tinha, que tinha uma empatia muito grande, ele conseguia realmente cativar os clientes, e isso daí, acho que, modéstia à parte, eu consegui. Hoje, vendo, quer dizer, eu estou com 67, meu pai morreu com 47, e meu pai era meu ídolo nesse sentido, quer dizer, hoje eu acho que eu consegui superá-lo, não é por causa da idade, ele não teve tempo de se aprimorar como eu tive. Agora, hoje, exatamente nesse momento aqui, nós estamos passando por uma fase, não essa parte da pandemia, mas a Gebran chegou num nível tal que tinha que tomar uma postura de se desenvolver mais no mercado. Nós éramos um tamanho relativamente grande para a cidade, saindo da parte da média empresa, mas também não podíamos competir com uma enorme empresa, uma grande empresa, que seriam essas multinacionais. Então, em setembro do ano passado, nós fizemos uma associação com uma outra corretora, que é uma das 5 maiores do Brasil. Então, estamos vivendo uma nova fase agora, já interligado com a outra seguradora, outra corretora, e na qual a gente vai aprendendo agora outros métodos e incorporamos de uma certa forma que dá para competir com as grandes. Em atividades que a gente, na área de benefícios, por exemplo, que a gente tinha alguma certa limitação. Então, hoje estamos vivenciando uma nova fase e eu, como sempre fui muito dedicado, assim, eu achava que eu não ia conseguir me desligar da atividade. Eu sei que eu tenho que me aposentar, já estão querendo que eu não venha trabalhar de todo jeito, mas eu achava que ia ter uma certa dificuldade, como realmente tinha. Mas com essa pandemia, eu fui obrigado porque como eu não tenho essa familiaridade na área de informática, tudo, eu fui obrigado, fiquei meio alijado do mercado. Então você vê como tudo fluiu na minha vida de uma forma. Eu estou ficando agora, fui obrigado a entrar numa aposentadoria compulsória de uma forma mais rápida do que eu pensava exatamente. Então, basicamente, assim, dei um briefing aí de tudo como que foi a trajetória. Mas, resumindo, fazer o que gosta e muito esforço, muito trabalho. Muito legal, Silvio. E aí, só antes da gente entrar no nosso intervalinho, eu queria fazer uma pergunta rapidinha, curtinha. Você comentou que perdeu algumas coisas ao longo, deu o exemplo da adolescência e tal, para poder se empenhar efetivamente em construir e manter a empresa que foi criação do seu pai. Se você pudesse falar algo que você ganhou com isso, uma coisa só, você usou o termo compensação.
Se você pudesse citar uma compensação que você teve por ter perdido, né, entre aspas, aí, algumas coisas para investir o seu tempo e sua dedicação na fomentação dessa empresa, qual que seria essa uma compensação? Olha, eu digo, essa compensação que eu digo é que o jovem, realmente, ele aí que é muito relativo você analisar o que você pode ter perdido. Se eu não vivenciei, eu não sei realmente se eu perdi, mas eu imagino. Mas eu fui mais objetivo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu poderia estar perdendo, talvez mais uma vez, entre aspas, estar numa roda de jovens, num bailinho, aquelas brincadeiras dançantes que eram na época, num barzinho, bebendo alguma coisa, eu não tive esse tipo de coisa. Agora, se for ver, numa análise, eu não perdi muita coisa. Por outro lado, sei lá, no meu emocional, pode ser que isso daí Mas, sinceramente, não fez tanta falta. Eu acho que é o meu estilo de vida, realmente. Sempre gostei, sempre fui já fazendo propaganda, um grande jogador de futebol. Então, quer dizer, eu tinha minhas atividades, tinha uma roda de amigos muito grande, muito mesmo. Mas não sei dizer para você assim, se eu perdi, eu falei em termos de perder, porque eu vejo que me faz falta essa parte do emocional, até se vocês que estão falando assim, que vocês gostam de ver as experiências de vida das pessoas. Eu ponho na minha mão assim, eu desenho, então eu faço o desenho dos 5 dedos e ponho o lado material, o lado profissional, o lado emocional, o lado familiar, agora está me faltando, e a parte, e a parte afetiva. Então eu vou fazendo as minhas metas em cada uma dessas. E tem umas que eu estou super completo, e tem outras que, principalmente essa parte assim, mais afetiva, assim, é que está mais pendente. Claro, o resto você vai... acho que adquiri uma maturidade muito grande, muito mais rápida do que... Como se eu tivesse sido colocado numa estufa, então amadureci muito mais rápido que a maioria das pessoas. Isso tem a compensação que eu digo que seria no entendimento das coisas. Esse amadurecimento que vem decorrente da idade e com as vivências suas, você tem um entendimento das coisas, no conhecimento das pessoas, muito melhor do que, imagino eu, é difícil julgar, mas você não sabe como que... Não sei. É muito interessante porque a sua história me remete muito à minha história, assim, porque eu comecei a trabalhar desde muito jovem, né? Com 7 anos eu dava aula de informática, porque eu fiz um curso, meu pai conseguiu fazer um curso e eu também perdi, porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu só tive uma namorada na vida, né? Que é a minha esposa até hoje. E tem certos momentos, né? Que você está numa roda de amigos, você olha e fala assim, nossa, quanta coisa eu perdi. Mas, por um outro lado, eu cheguei aonde boa parte deles não chegaram. Então, é muito difícil você manter esse equilíbrio, né, de tudo isso. Realmente você olha e fala, opa, peraí, deixa eu avaliar e ver como isso me fez falta, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, né? E é muito complicado esse conflito que você vive, porque eu tenho 36 anos e vivo esse conflito até hoje, né? De falar assim, poxa, eu não vivi um monte de coisa que meus amigos viveram, né? Não que isso seja relevante em algum momento, mas para minha formação profissional, eu acho que eu tomei a decisão certa, né? De não ter curtido tanto lá atrás, mesmo porque hoje eu estou com a pessoa que era minha amiga de colégio, hoje é minha esposa, né, minha única pessoa, então acabou dando tudo certo, mas me veio um filme na cabeça realmente, de você ter que adquirir uma responsabilidade muito jovem, né, e isso exatamente o que você falou, se foi preciso, é como se te colocasse numa estufa e você amadurecesse mais do que o normal. Então quando eu comecei a fazer faculdade, eu só tinha um foco, era trabalho. Então é bem interessante isso que você está contando, porque eu vivi algo muito parecido, né? Em outra época, mas bem parecido com o que você viveu. Esse entendimento que eu falo, veja bem, hoje, como eu citei, minha mãe tem 100 anos e ela está comigo, e ela é super lúcida. Então, nas conversas com ela, eu vejo... É super interessante que eu estou no meio termo, assim, em termos de vivência. E em muitas coisas, como eu evoluí em relação, claro, pela formação que ela teve e tudo, mas e como era
ela encara a vida hoje, o entendimento que eu tenho, a paciência que a gente tem que ter com ela, como ela teve conosco a vida toda também. Então, e com os amigos também, eu falei que tem uma enormidade, mas assim, um rol de amigos. Tanto é que eu sou constantemente, sem falsa modéstia, sou assediado para entrar na política, porque eu detesto, abomino essa parte de política. Mas o pessoal sabe do relacionamento que eu tenho. Mas hoje eu vejo também, conheço tanta gente, mas assim, aquelas amizades realmente que você pode extrair alguma coisa, são poucas. Então, você começa a distinguir. Antigamente, para mim, era a quantidade. Eu gostava de ter. Hoje eu já tenho mais, já não fico tão fácil no mercado, assim. Eu já sou mais seletivo. Até isso mesmo é parte desse processo todo de amadurecimento, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um intervalinho rapidinho para assimilar esse montante de informações e a gente já volta para explorar um pouquinho mais essas questões. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos, né? Depois de ouvir essa história inspiradora do Silvio. E Silvio, você comentou que muito cedo, né? Você perdeu seu pai, né? E com 11 anos, é uma idade que tudo está acontecendo, né? Você está numa transformação muito grande, entrando já na adolescência, né? E com 2 irmãos mais velhos, a mãe. Como é que esse impacto te forjou, né? E te ajudou nesse seu processo de construção dessa empresa? Porque muitas pessoas nessa idade talvez ficariam rebeldes, né, por uma perda tão impactante. Você comentou que seu pai é o seu ídolo, né, sua referência. Não que sua mãe não seja, mas você tem, né, um apreço, né, como todos nós temos. Mas como é que foi isso? Isso se deu e te forjou como profissional, né? Porque é um baque bem forte, né, com uma idade tão jovem, né? Aí, veja bem, é difícil dizer o que me levou a isso. Foi uma questão de foro íntimo, eu senti isso. Mas o que vale, porque hoje, veja bem, eu dei algumas palestras assim, na classe de corretores sobre a sucessão. Então, a sucessão pode ser traumática, como foi no nosso caso, em que a perda da referência, você é obrigado a assumir sem saber nada. Depois nós tivemos... como nós tentamos fazer aquela que você vai preparando o terreno para a Gebran hoje estaria na terceira geração. Então, preparando os seus herdeiros, ou, no caso, profissionalizando. Então, são essas 3 opções. E nós começamos a conviver com essas 3 fases, assim, deu para poder ter uma boa experiência com essas 3 fases, mas, claro, depende muito das pessoas, do momento. Então, apesar de ter 3 tipos de
de ocorrências que vão dar essa sucessão, 3 modos para você operar essa sucessão, vai depender muito de cada situação. Então, não é uma receita para cada uma, é a mesma receita. Tá? Mas essa vivência foi muito boa em termos de... Quer dizer, você falou, eu poderia ser assim, não deu para ser rebelde, ser filhinho de papai, ter essas frescuras que minha mãe não deixava. Eu já ia entrar era uma educação mais rígida nesse sentido aqui, então não deu para ter... Tivemos o suporte, nós fizemos a nossa parte com o suporte que nós tivemos. Fantástico. E aí, pensando agora nessa ideia, falando um pouquinho até da história da Gebran, né, porque obviamente é uma história que se mescla totalmente com a sua narrativa pessoal, qual foi o seu maior desafio de carreira? Se você pudesse me dizer assim, qual foi o principal desafio, que é aquele que te fez repensar um montão de coisa e, consequentemente, gerou alguns aprendizados? Olha, assim, desafio, no início, claro que com toda a insegurança, com todos os temores, as dúvidas, eu via, por exemplo, eu já operava, já atuava junto no meio de corretores mais antigos, mais consolidados, e eu via o tipo de relacionamento que eles tinham com as seguradoras, o tipo de desembaraço que eles atuavam, assim, e eu tinha uma certa... será que eu vou chegar nisso? Era fazia uma comparação, achando que aquilo lá fosse, talvez, o máximo da classe, o ápice que você poderia atingir na sua carreira. Depois, veja bem, quando eu cheguei lá, hoje estamos lá já, conhecendo diretamente os donos de seguradoras, os presidentes, a gente tem uma liberdade de amizade até criada ao longo de todo esse tempo. Vejo que um negócio é tão irrelevante, porque é uma coisa, é natural, uma conquista natural. Mas então o desafio meu era se eu ia conseguir atingir aquilo, se tinha alguma fórmula para atingir aquilo. Mas não foi realmente o dia a dia, se eu te levo aquilo lá de uma forma espontânea, sem ter que fazer muito, sem ter que puxar o saco de ninguém. Então, eu vou dar um exemplo agora, já que vai ficar registrado, por exemplo, com o seu pai. Eu tive inúmeras discussões, mas é um cara, tanto é que a amizade supera tudo, porque ele era um cara durão e eu também era, mas quantas e quantas vezes nós chegávamos, mas depois terminava, só não dava beijinho porque não permitia esse tipo de intimidade, mas realmente a gente vai conquistando essa confiança, não sei que termo que poderia usar aí, né? Essa maturidade mesmo na relação, que um pode falar o que quiser para o outro, vai conquistar aquilo, e tudo de uma forma técnica, uma forma bem profissional. Isso, inclusive, é um conceito, né, Paul? A gente até comenta sobre isso, essa ideia é até uma inteligência emocional, agilidade, como o Paul gosta de chamar, de você ter essa capacidade de enfrentar a pessoa dentro do ambiente profissional, né, enfrentamentos de discussões saudáveis, e depois poder sair, relevar aquilo e saber exatamente a diferença entre estar no nível profissional e ter embates naturais e o nível pessoal do relacionamento mais próximo, né? Então, isso também, eu imagino até que tenha vindo de todo esse seu processo de amadurecimento mais rápido. A gente vê até pela forma que você coloca, né? Para mim foi muito natural essa relação, essa criação de relação da minha rede, e aí eu digo assim, com o conhecimento de causa, é natural para você, porque a gente vê que tem muita gente que lida com bastante dificuldade com isso, porque é um talento seu, né? Você é uma pessoa extrovertida, que fala bem, né? Uma pessoa divertida, então isso é natural para você realmente. Mas tem algumas pessoas aí, né, que eu imagino que devam tropeçar um pouquinho na hora de gerar essa rede de relacionamentos. Hoje, veja bem, até eu tenho que me policiar um pouco, essa forma assim de brincadeira, eu faço até, é claro, é espontânea, mas virou um marketingzinho, não posso negar, e eu quebro muito o gelo. Então, nem interessa quem é a pessoa, o nível, sabe assim, e eu já começo brincando, dando até umas apeladas, usando... baixando bem o nível às vezes, mas 95%, 99% eu quebro o gelo e consigo, eu falo de uma forma, vamos dizer, eu xingo a pessoa de lazarenta, mas de uma forma carinhosa.
e ela não se ofende, ela fica... E se torna amiga, fica uma marca registrada, a gente está sempre brincando. Isso com pessoas, assim, não vou ficar citando nomes, assim, mas todo mundo realmente me quer bem, acho eu, né? Por causa dessa forma de agir. Agora, eventualmente bate na trave, já tive alguns casos que a brincadeira não foi bem recebida, perdi negócios importantes por exagerar nesse tipo de brincadeira, mas nem sempre se ganha também, tem que ter uns reveses também. Você falou, por exemplo, em revés. Graças a Deus, eu fui muito abençoado realmente, em termos de... Às vezes a gente planeja alguma coisa e as coisas não ocorrem do jeito que a gente pensava, mas o resultado, muitas vezes, a maioria das vezes, foi melhor do que eu teria planejado, que eu teria feito. Então, acho que isso daí talvez tenha alguém lá em cima que realmente dá um suporte aí. Então, a gente tem... Agora, eu vou falar, aproveitando, já emendando assim, coisas que não seriam para falar, por exemplo, a parte de caridade, o que a mão direita faz, a esquerda. Eu acho que isso daí, que eu estou fazendo, não é para fazer propaganda, realmente não é para fazer propaganda, mas já falaram para mim que eu teria que, às vezes, quando eu tiver a oportunidade, mencionar, porque nós sempre fizemos alguma coisa, fazemos muito pouco, mas mais do que a grande maioria faz. E a gente acha que, eu particularmente tenho isso bem claro, que é uma lei kármica, uma lei cósmica, você faz, você dá e vem em dobro. Então, isso daí que já pediram para divulgar, então, quer dizer, se o pessoal vê o lado de resultado financeiro, o resultado de sucesso que tem, vê só a parte, nossa, como que foi? Pode ter certeza, dedique alguma coisa para os outros, que vem indo. Eu só tenho o lado árabe, sou turco, a gente não faz com essa segunda intenção, obviamente, mas é tão comprovado isso, eu não vou poder ficar citando aqui, que você faz uma atitude aqui, na mesma hora, eu não preciso nem esperar lá na frente para ver se vai ter o retorno, até emocionei. Mas isso é muito interessante o que você está falando, Silvio, que tem um livro recente do Adam Grant, que ele escreveu, Dar e Receber. E ele prova nesse livro que pessoas de sucesso, elas são doadoras, elas ajudam sem esperar nada em troca, e elas são bem-sucedidas porque o universo devolve aquilo que elas doam. Então, isso que você está falando não isso é comprovado, né, de que se você doar, e doar de forma genuína, né, que é o grande ponto, e isso volta em dobro, né, isso é muito importante, e para todo profissional de sucesso, tem que colocar isso, porque nós temos uma missão na Terra de ajudar, de contribuir e de fazer a nossa parte, né? A gente não veio aqui só para sugar toda a nossa jornada, né, mas para poder doar e para poder ajudar as pessoas e ter um propósito. Isso é muito lindo e é comprovado. Esse livro é muito, muito interessante. Mas eu sou uma testemunha viva aqui, se fizer, e na atividade ainda, o Zé Luiz talvez ainda nem saiba de tantas coisas, mas eu comentei várias vezes com ele também, coisas que, você falando para uma pessoa que não está desperta ainda, ela não vai entender. Mas eu sinto, pode até ser que não seja, mas eu sinto realmente que é um retorno que não tem por onde. Então, então é bom deixar registrado isso, porque às vezes faz parte também de toda a trajetória, tem que ter esse foco também, como eu falei na minha mão, lá nessa parte espiritual, é um compromisso que a gente tem realmente. E eu faço tão pouco, mas o retorno, estou sendo até burro, porque se eu fizesse mais, poderia, mas tirando o interesse da situação. Muito bacana. Silvio, você tem uma coisa que ela é muito natural sua, né? Que eu vejo o seu carisma, ele é impressionante, assim, a forma que você fala, um sorriso no seu falar. E você trabalha numa atividade onde o vender é muito importante, o relacionamento, né? E eu percebo que muitas pessoas, e isso é comprovado, né? A maioria dos brasileiros tem medo de vender, né? O brasileiro em particular, não que em outros lugares não tem esse mesmo receio, mas o brasileiro tem muito medo de vender, tanto que a venda direta aqui no Brasil, ela não pegou, e é até confundida com pirâmide, e a venda direta nos Estados Unidos é o que gera mais renda lá, né? Porque aquela venda
porta a porta. E você desenvolveu isso, você até comentou que seu pai era um bom vendedor, né? Tinha uma empatia muito grande, você herdou isso dele, até superou, né? Porque ele não teve tempo. Como é que você desenvolveu isso ao longo da sua vida? Porque é uma habilidade difícil, né? Eu vejo hoje, está em voga, cursos de vendas, né? Eu acho que vender é da natureza humana, você se vende o tempo inteiro, você vende o seu tempo, você vende uma ideia, e talvez as pessoas entendam como é algo que ela não tem, precisa desenvolver. Como é que você desenvolveu isso ao longo da sua trajetória profissional? Olha, aí, já bem, é um tópico realmente que eu sempre falo aqui para o meu pessoal, aqui nos funcionários, a gente tem 180 funcionários. Quando eu estou vendendo um seguro para você, bem, o termo que a gente tem que usar é numa consultoria de um seguro para você, eu tenho que estar isento de ver o meu interesse, nossa, eu vou estar ganhando tanto, eu tenho que estar convicto que eu estou oferecendo para você que realmente eu tenho de melhor. Estou buscando o seu interesse em primeiro lugar, do que tentar satisfazer a sua necessidade e não ver o meu interesse na venda em si. Porque a partir do momento que eu estiver vendo alguma coisa, que eu tentar tirar alguma coisa de você, as nossas aulas não vão bater. Então, quando eu estiver só me doando, tentando pôr para você, você vai captar isso daí e realmente eu estou aberto para você. A consequência da venda depois pode ser que ocorra ou não, mas realmente eu vou sair de lá com a consciência tranquila e não estava querendo estar preocupado com o que eu ia ganhar de você. E caso você não faça o negócio comigo, vá fazer com terceiro, que você vai sempre me deixar como uma segunda opção ou vai talvez optar por alguma outra coisa, talvez mais em conta, mais barato. Então, realmente, eu acho que você, na hora para você se integrar com o cliente, você tem que estar realmente aberto, só entrando na aula dele e não querendo tirar nada dele. Não sei, deu para Que interessante. Não, deu para entender, porque isso está totalmente associado com o que você comentou de doar, né? Total. Porque assim, eu estou colocando o interesse do outro acima do meu interesse, isso volta para mim numa doação. E numa venda é exatamente isso, a gente está procurando, na verdade, entregar o melhor para aquela pessoa, entregar o que ela precisa, e isso posteriormente pode se tornar uma venda ou como pode se tornar, na verdade, uma construção de relacionamento. Mas isso surte um resultado, né? Isso é muito interessante. Essa honestidade, quando eu não tenho algo para oferecer ou estou inferior, eu fico por dentro, eu fico me remoendo, mas de perder esse negócio. Mas eu não vou aviltar os meus princípios de tentar, vamos dizer, enganar, não seria esse termo, estaria muito forte, mas tentar prevalecer a minha opção, que não seria melhor para aquele cliente. O que a gente tem visto muito, Silvio, com as pessoas que a gente tem entrevistado, pessoas de grandes empresas, médias, pequenas empresas, enfim, é essa ideia exatamente que você comentou agora, né? Os princípios e os valores como uma base fundamental para o sucesso não só profissional, mas pessoal, e isso acaba refletindo, principalmente no caso de vocês, que começaram com uma empresa unicamente familiar, também no sucesso da empresa. Então, é legal, né? A gente está vendo muito esse valor se reiterar, também é um valor meu e do Paul. Então, é muito interessante ver como pessoas de sucesso também trazem essa ideia de ter um valor, os valores sempre ali mantidos, proporciona e impulsiona o sucesso profissional e pessoal, né? E até nessa ideia de valores, eu queria saber se você pudesse deixar aí um livro para gente que te influenciou, né? Alguma leitura, um livro de cabeceira que a gente fala, que é um livro que teve impacto na sua vida. Qual que seria esse livro? Olha, agora você me pegou. E olha, faz tanto tempo assim que eu recebo muitos livros de presente, mas estão tudo na minha estante lá, faz tempo. Deixa eu ver agora você me pegou. Não precisa ser um livro de negócio, pode ser um livro que foi sua referência, que te ajudou profissionalmente, pode ser qualquer tipo de livro, não necessariamente um livro de... O do Napoleão Hill é um livro enorme, mas realmente tem a essência lá deles, é muito interessante aquilo lá, que ele associa não só a parte assim, profissional, mas como filosofia de vida. Vamos dizer, seria uma indicação, então.
É uma bela de uma indicação. O Napoleon Hill, inclusive, está muito nas livrarias, né? Uma série de livros, né? Como Mais Perto que o Diabo e dentre outros, né? E realmente ele mostra um mindset de pessoas de sucesso que está muito alinhado com a filosofia de vida e com os valores, né? Isso é muito interessante. Uma bela de uma obra, Napoleon Hill. Quem não leu ainda precisa ler. Tem que ler exatamente, ver nas sublinhas o sentido, não o resultado só, o que está acompanhando aquela trajetória de sucesso. Eu acho que isso daí eu consegui captar em algumas biografias, a gente consegue pegar alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo. E para a gente finalizar, infelizmente, a pior parte é essa, né, Paul? Pois é. Mas para a gente finalizar, Silvio, se você pudesse dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que é aquela pessoa que quer crescer na carreira, quer galgar em novos cargos, novas posições, crescer pessoalmente também, qual que seria a sua dica para essa pessoa? Bom, eu falei várias vezes aqui durante a nossa fala, seria trabalho, mas desde que você goste daquilo que você faz. Então, realmente, é gostar daquilo que você... E ter paciência, porque acho que o que está reservado para a gente vai ser... Está reservado. Claro que você não pode negligenciar, você tem que fazer a sua parte, mas tem que ter essa paciência, essa resiliência e realmente se dedicar muito. Para poder agora, no fim de carreira, como eu estou, no Bico do Corvo, poder pensar e dar uma descansada agora. Eu estou fazendo um museu depois, já estou convidando vocês agora particularmente. Fala para o seu pai também, que daqui uma semana vai estar pronto um museu aqui em Jundiaí, fazendo um museu particular. Eu faço questão de receber. Que interessante. Com certeza. Da onde veio essa ideia? Eu vou sair o script aqui, tá? Mas da onde que veio essa ideia de fazer um museu particular? Porque é uma ideia bem interessante, né? Bem diferente. Porque nós tínhamos um casarão antigo aqui em Jundiaí e que foi tombado pelo Condefat. E nós, para fugirmos daquela atração do Condefat, que você era obrigado a manter um imóvel que já não oferecia muitas condições, assim, de um banheiro só, o telhado caindo, você não podia fazer nada, se fosse tombado efetivamente, você não poderia fazer nada, de nenhum tipo de reforma no imóvel, e você não tinha incentivo nenhum, não estava isento de IPTU, então nós demolimos o imóvel na calada da noite, de um dia para outro. E aquilo lá, de certa forma, me deu um certo remorso, porque nós não pudemos nem desmanchar a casa, fazer uma demolição planejada, nada, aproveitando. Nós tivemos que literalmente demolir. E aquilo lá, talvez no meu subconsciente, ficou marcado assim, que nós aviltamos com alguma coisa fora do normal. E aí todas as viagens que a gente faço, assim, eu visito esses museus, tudo, e eu tinha esse compromisso de querer, claro que o meu particular, modesto, mas... então, há tempos eu estava juntando algumas tranqueiras já, e hoje agora já permitiu realizar esse sonho, que estou juntando tudo agora num local, dei uma adaptada, tudo, e agora faço questão mesmo que vocês venham aí, tragam seu pai. Ele conheceu uma parte da minha coleção de miniatura de bebida, que é a maior da América Latina, são 24 mil garrafinhas. Então eu acoplei as garrafinhas lá e estou fazendo mais outras coisas lá, que vai ser um prazer recebê-las aqui. Ah, fantástico. Convite aceito, se estiver pronto, vamos sim, com certeza. Silvio, muito obrigada por compartilhar essa história conosco, foi muito rica. Eu tenho certeza que a gente não se arrependeu, né, Paul? Com certeza. Foi muito válido. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e topar aqui e conversar com a gente hoje no Carreira. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Obrigado, Silvio. Um abraço. Tchau.